que assim, o meio ambiente por muitos anos foi tratado como o patinho feio ali, né? O pessoal que abraça a árvore, o pessoal que trava a obra. Acho que existe até essa coisa, né? As pessoas, às vezes, quando falam de meio ambiente, o cara tá muito focado, é uma queimada ou cortou uma árvore. E é muito além disso. É muito além disso. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast. Como vocês já sabem, todo mês a gente recebe especialistas da área, né? De engenharia, meio ambiente, social, áreas onde basicamente a Bonin atua. Nós temos o prazer e a honra de receber aqui o Danilo Amorim, que é gerente de meio ambiente na CPTM, né? E aí a gente vai trocar uma ideia aqui, vai conversar um pouquinho a respeito de o impacto e a sustentabilidade relacionada à parte de mobilidade urbana, né? Também nos acompanhando vai ter aqui um grande parceiro, Delson Lapa, que é CEO da Multiplano, uma empresa muito parceira da Bonin. Temos vários projetos juntos na área socioambiental, também na área de infraestrutura, e ele veio para poder engrandecer um pouco mais esse bate-papo. Bem, Danilo, obrigado pelo seu sim, pelo seu aceite, vir aqui conversar um pouquinho conosco. Eu queria que primeiro você pudesse aí falar um pouquinho de você, do seu currículo, que fez você chegar até aqui como gestor, inclusive, da parte de meio ambiente. Vamos por parte. Perfeito. Bom, primeiramente gostaria de agradecer o convite, Sidney, Bonin. É uma honra estar participando aqui do podcast de vocês. Vou contar um pouquinho da minha trajetória, então, até chegar aí ao cargo de gerente de meio ambiente, minha trajetória na CPTM. Eu sou geólogo de formação, me especializei na área de meio ambiente, fiz meu mestrado na área de geociências e meio ambiente. E entrar na área de meio ambiente, para mim, foi uma coisa que aconteceu meio que naturalmente, né? Então, na CPTM, eu sou um funcionário de carreira, sou concursado na CPTM. Legal. E quando a gente entra, né, para um concurso, a gente não sabe exatamente onde a gente vai trabalhar. A CPTM é uma empresa muito grande, com diversas áreas. Então, eu entrei na CPTM até então não era especificamente para a parte de meio ambiente? Não. Eu imaginei que eu ia para a área de engenharia, para a área de projetos, focado na questão de geologia mesmo, né? De investigação geológica, de perfis geológico, geotécnico. Era o que eu imaginava, era o que eu tinha em mente quando eu entrei na CPTM. Aconteceu de eu ir para a área de meio ambiente. Eu sempre gostei muito do assunto, né? A própria área de formação nos aproxima muito, né? da natureza, enfim, do meio ambiente de maneira geral. E para mim foi uma surpresa muito grata quando eu caí no meio ambiente. Rapidamente eu me adaptei e comecei a me especializar em temas onde eu tinha maior afinidade, né? Eu comecei trabalhando muito com áreas contaminadas, que foi ainda é um grande desafio nos dias de hoje, mas a gente tinha uma lacuna na equipe naquele momento, quando eu entrei. Então aí eu fui começando nessa linha, né? Nesse ramo, nesse pilar de atuação. Depois eu fui avançando para um licenciamento ambiental, uma coisa mais ampla, dominando o processo do licenciamento ambiental como um todo, da gestão ambiental. Tudo muito natural. Tudo muito natural. Foi acontecendo realmente, acho que assim, quando eu entrei na CPTM, a gente tinha um time de especialistas para cada disciplina, era cada um no seu quadradinho ali. Depois alguns especialistas foram saindo e os projetos foram ficando mais complexos e aumentando, então naturalmente foi necessário se qualificar para entender o licenciamento ambiental como um todo, como que é importante o meio ambiente estar inserido em projetos desde a sua concepção. Então esse pensar diferente, eu acho que foi uma virada de página, até na minha carreira e para a própria companhia também, né? Eu acho que hoje a gente tem uma maturidade em desenvolvimento de projetos dentro da empresa muito maior do que a gente tinha antes. E eu acho que isso naturalmente foi me levando a coordenar projetos maiores, estar à frente de projetos mais complexos. E aí eu até comecei a seguir nessa linha mais do gestor, né? De equipes e
Bem, a CPTM ela é uma empresa muito grande, né? Eu diria que Sim. provavelmente é a maior aqui do país em atuação, onde deve trazer grandes desafios, principalmente nessa questão de meio ambiente, né? Ela tem uma estruturação, você é o gestor da área, e aí você tem toda uma equipe hoje multidisciplinar, na verdade, de várias formações. E, enfim, como é que é essa estrutura dentro da CPTM? Exatamente. Hoje a CPTM opera ainda o maior sistema de trem de passageiros do país, né? Então, e com uma infraestrutura que ela é centenária, né? Ela foi construída... Centenária. Centenária, quase mais de 150 anos. Então, os desafios... A implantação da CPTM veio do momento que ainda não tinha essa preocupação ambiental, né? Então, foi feito... As ferrovias foram abertas e construídas com a melhor técnica disponível naquele momento. Então, a CPTM passou por um processo de regularização, ainda está passando por um processo de regularização muito robusto, delicado, desafiador de ser feito, né? E isso, até por esse desafio tão grande, eu acredito que foi... Em 2019, foi instituída a gerência de meio ambiente, né, na companhia. Até então eram áreas de assessoria, cada uma com uma linguagem. Aí, em 2019 foi instituída a gerência de meio ambiente com seus 2 departamentos. Até hoje se mantém assim. Um departamento focado na gestão ambiental da operação, no dia a dia ali dos nossos impactos ambientais, da nossa atividade de operação e manutenção. E um outro departamento que tem um enfoque na internalização de variável ambiental em projeto. Então, a gente já começa a pensar no empreendimento, não só na obra, na implantação, mas sim na sua concepção. E depois esse departamento também acompanha a implantação das obras da CPTM. Obras de expansão, modernização. Então, hoje, nosso time lá, nós somos em 19 pessoas. Nossa, é uma equipe bastante robusta, inclusive. Uma equipe bacana, muito comprometida com os desafios, com todo o trabalho que a gente faz. Aliás, a Bonin também dá um assessoramento, né, junto no consórcio. Exatamente. Hoje na CPTM, isso é bem legal. Isso é muito bom. Poder contribuir um pouquinho com sim. Acho que a gente teve uma sinergia bacana aí com a Bonin e com um consórcio que está nos ajudando, né, a desenvolver alguns trabalhos lá na CPTM. Os resultados já estão aparecendo, né, já são consistentes. Eu vou falar um pouquinho deles aqui. Tem uma lista aqui de perguntas e questionamentos para vocês, é enorme. Eu só vou dar uma pausa porque eu estou sentindo que o Delson está ficando um pouquinho triste aqui do lado. E eu acho que eu vou pedir para ele... Primeiro, Delson, se apresenta aí pro pessoal, né? Eu já te conheço de longa data, já sei o quão competente e parceiro você é, mas fala um pouquinho aí pro nosso público, um pouquinho de você. Bom, eu sou apaixonado pelo tema, né? Também caí nesse tema meio que por um acaso, né? Com o conceito de que somos o fiduciário do Criador nesse planeta, então todos nós que somos crias desse Criador temos responsabilidades com o todo, né? E aí é interessante porque lá na CPTM, eu acompanho o trabalho lá e vejo que a gestão ambiental é tratada com a técnica, né? Isso a gente sempre fala sobre isso. Conheço o Danilo de longa data, a gente sempre fala sobre isso, que meio ambiente não é um trabalho lúdico, né? Exato. Existe uma engenharia ambiental e a CPTM toca isso de uma forma muito interessante. O próprio contrato de gerenciamento ambiental destacou isso, né? O contrato do teu consórcio é o primeiro contrato de gerenciamento ambiental da CPTM. Poxa, então demonstra a importância desse processo, né? Exatamente. Só complementando, pegando um gancho na sua fala, Delson, isso o que o Delson falou é muito importante, né? A gente tratar meio ambiente de uma maneira técnica, né? De uma maneira com um rigor técnico, não é um assunto que pode ser banalizado, que pode ser divulgado, porque assim, o meio ambiente por muitos anos foi tratado como o patinho feio ali, né? O pessoal que abraça a árvore, o pessoal que trava a obra. Acho que existe até essa coisa, né? As pessoas, às vezes, quando falam de meio ambiente, o
cara está muito focado, é uma queimada ou cortou uma árvore, é muito além disso. É muito além disso. Tratam como um processo burocrático, né? Exato. Que não é. Não é. Ele é um processo técnico, né? Quando você vai ver a viabilidade ambiental do empreendimento, você faz um estudo de impacto ambiental. Um estudo multidisciplinar, onde engenharias e todas as outras disciplinas da natureza estão ali incluídas, né? Não é ir lá na CETESB, bater um carimbinho num papel e tirar a licença. E até pensando nisso, como é que você vê essa questão da sustentabilidade e o transporte público? Porque muitas vezes são necessários fazer algumas intervenções que obviamente podem trazer impactos na questão do meio ambiente, né? Impactos que muitas vezes podem ser de um nível bastante, pensando em, não chamaria de degradante, mas que exigiria um pouco mais de compensação ou alguma coisa do tipo. Como é que são as principais ações, no caso da CPTM, quando você tem um grande projeto, eu preciso fazer uma expansão de uma determinada linha. Como é que isso funciona lá dentro? Isso eu acredito que a gente alcançou uma maturidade bem legal dentro da empresa. Assim, hoje, como antecipei aqui um pouquinho na fala, realmente a equipe de meio ambiente está na mesa de discussão desde da primeira reunião do projeto, sabe? Quando a gente está pensando em traçado, lá no projeto funcional, na escolha de traçado, a gente já vê isso acontecer. Então lá atrás, a nossa equipe, no início do projeto, do processo, a nossa equipe já faz parte dessas discussões, então a gente já tenta mitigar os impactos ambientais ali. Então a gente fala, poxa, tenta um traçado A, É verdade, um estudo anterior, na verdade, ele é capaz de você fazer essa mitigação, né? Sim, a gente começa nessa etapa a gente faz com a equipe própria, por exemplo. A gente ainda não estou nem numa parte ainda de contratação de estudo de impacto ambiental. Então a RIMA é o primeiro estudo que a gente contrata para conseguir a licença prévia do empreendimento. Vou até te fazer um pedido, então. Claro. Fala pra gente um pouquinho do que seria a RIMA, porque eu acho que dentro do nosso universo muita gente não vai ter nem muita ideia do que é. Você pode falar um pouquinho? Claro. Então, o EARIMA é um estudo de impacto ambiental. Ele é um estudo mais robusto dentro das tipologias de licenciamento com avaliação de impacto ambiental. Ele é um processo muito rico, né, de informações, e de levantamento, de diagnóstico, de proposição de medidas de mitigação. De fato, é o primeiro grande estudo que é feito para o empreendimento sair do papel. Ou seja, você precisa ter um EARIMA para você pensar em seguir adiante. Isso depende do porte do empreendimento e dos impactos ambientais desse empreendimento. Então, um empreendimento que tem uma alta complexidade ou um alto impacto ambiental, ele vai gerar... regras são grandes empreendimentos da CPTM, né? A CPTM sempre faz o seu licenciamento ambiental com avaliação de impacto. E processos de extensão, como foi ou de uma linha nova, como foi o da linha 13, ele é solicitado pelo órgão ambiental, pela CETESB, no caso, um estudo de impacto ambiental. Então, a gente fez um EARIMA para a linha 13. A gente tem outros projetos aí em andamento e ainda saindo do forninho ali, mas que serão estudos mais complexos com contratação de um EARIMA, que são projetos com alto impacto ambiental. Então, acho que isso tudo expliquei bem. Eu acho que tá todo mundo saindo daqui um pouco especialista em EARIMA. Você quer colocar alguma coisa? Eu acho que é legal destacar que o EARIMA, né, quando a gente faz o estudo de impacto ambiental, destacar os meios, né? Sim. O meio biótico, né, que é fauna de um lado e flora de outro lado. Então, olha aí a quantidade de técnicos que a gente está envolvendo aí de novo, né? Então a gente vai lá, faz a fauna, faz a flora, que é o meio biótico. A gente fala do meio físico, que aí é o seu meio, né? Aí você que fala, né? Água, ar, terra. Exatamente. Estuda as condições, e isso fazendo o estudo e propondo as medidas mitigadoras, estudando os impactos em cada um desses meios.
E o socioeconômico somos nós, né? Nós temos que lembrar que o homem também faz parte do meio ambiente, né? Então há o equilíbrio entre a fauna, a flora, o meio físico e o homem, o socioeconômico. Então o EIA-RIMA ele se estrutura nesses 3 meios. Por essa fala dá para ver que é um estudo assim totalmente multidisciplinar, né? Então você tem especialistas num reassentamento, um especialista em áreas contaminadas, um especialista em diagnóstico de fauna, e tudo isso precisa ser coordenado para conseguir demonstrar a viabilidade desse empreendimento. Então, como que eu vou mitigar o meu impacto ambiental no fechamento de comércio, ou de desapropriação de pessoas, ou de afetar, fazer uma supressão de um fragmento de vegetação numa área mais delicada. Tudo isso tem que ser pensado lá atrás, né? No início do projeto. Isso é muito bom. Isso é muito bom. A gente vê constantemente, né, notícias de que a determinada obra não pôde seguir adiante ou liberou. E muitas vezes se dá por falta, eu imagino, de um estudo prévio bem feito ou completo, né, que possibilitasse chegar lá na CETESB, por exemplo, avaliar e entender que, de fato, os riscos, os impactos e as necessidades futuras talvez não estejam ali muito bem abrangentes, né? Perfeito. Eu acho que isso é um dos... Pelo que eu converso com os colegas aí do órgão ambiental também... imagino que isso seja constantemente, né? Eu acho, assim, o principal fator que atrasa a emissão de licença são estudos com qualidade não a desejada, né? Não atende. Infelizmente, assim, às vezes até pela questão de prazos. E às vezes o consultor tem medo de falar que determinado empreendimento vai gerar um impacto ambiental. E o órgão hoje ele já tem essa maturidade também de que o empreendimento ele vai gerar impacto, e só que aquele impacto tem que ser mitigado. Então não adianta você ficar tentando esconder do órgão ambiental que você vai ter que cortar árvore, que você vai ter que remanejar pessoas. O órgão sabe disso. Então o estudo tem que ser claro, tem que ser objetivo. Mais que isso, né, Danilo? Até a questão de... A gente precisa imaginar o seguinte... principalmente numa cidade como São Paulo, numa região metropolitana como São Paulo, não existe mais fazer projetos na folha em branco. E às vezes o projeto é feito na folha em branco. E a hora que chega lá para eles licenciarem, aí fala, gente, isso aqui é totalmente inviável do ponto de vista. E a turma fica tentando encaixar um projeto numa inviabilidade ambiental. Por isso que na CPTM tem um trabalho bacana, que é essa questão de participar antes na partida. É isso, Danilo? Me corrija aí, pelo amor, se eu estiver errado. Perfeito. Na partida do projeto, o pessoal de engenharia ambiental senta junto para estudar traçado, para ver a melhor possibilidade, porque muitas vezes trava o estudo ambiental lá porque o projeto é ruim. Sim. Né? Sim. E aí, assim, o meio ambiente vira o quartinho da bagunça, onde você não sabe qual que é o problema, joga a culpa no povo do meio ambiente. Então, a gente precisa corrigir isto, você entendeu? Sim. Olha, aí, assim, de todos os entraves que nós já tivemos lá, e falando da minha experiência, que, olha, eu acho que poucas vezes... Você recebeu algo que você pudesse Foi problema ambiental. Foi problema ambiental, exatamente. Com certeza. Normalmente não é problema ambiental. Não era problema ambiental. Não é. São as indefinições, as mudanças, a falta de... Porque acontece também pelos prazos, isso é natural. Não deu tempo de falar com o meio ambiente. Tomou uma decisão, mas a gente não foi notificado e depois tem que resolver, tem que liberar agora, desse jeito. E aí fica toda aquela pressão em E aí cima. fica difícil de viabilizar, né? Porque a gente não tem o tempo de tratar com o órgão, não tem um estudo adequado, não tem a avaliação do impacto ambiental da maneira mais correta. Isso tudo dificulta conseguir as autorizações com o órgão. Então, o que eu sempre falo lá, conversa com a gente. Pode parecer simples. Eu vou falar de um caso que aconteceu aí essas últimas semanas. Recente. Uma área da companhia não passou por um processo por nós e estava viabilizando um projeto e já tinha contrato assinado. Já estava nos finalmente na prestação de contas já. E falou assim, olha, recebi uma carta aqui da nossa contratada falando que ela não pode executar o projeto conforme a gente publicou no edital,
porque tá numa área de proteção permanente. Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Eu preciso começar a pagar eles em julho. Eu falei, meu Deus, tá, vem. Aí a gente olhou, assim, tentou, assim, analisou com todo o cuidado do mundo, deu a devida atenção, assim, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Assim, tá certo. Vai ter que rescindir, vai ter que ajustar. Então, assim, pode parecer uma coisa simples para pessoas de outras áreas. Claro. Mas a área de meio ambiente, ela é uma área consultiva, ela é uma área de apoio da empresa como um todo. Isso é legal, acabei não falando, né? Hoje a nossa gerência, ela atende a companhia como um todo. Nós estamos na diretoria de engenharia, obras e meio ambiente, mas nós atendemos a todas as áreas da empresa. Então, a ideia é consultem a nossa área. É importante. Às vezes é uma consultinha que assim demora meio período, 2, 3 horas de serviço. Mas pelo menos sai consistente. Depois você não vai ter esse problema lá na frente. E é interessante, né, a gente ficar pensando que hoje empresas que trabalham, dependem inclusive de um projeto bem feito na área de meio ambiente. Uhum. E quando você olha para uma nova geração, uma população, né, das crianças, os jovens hoje em dia, a cabeça deles já tem uma consciência e já sabe da necessidade de se fazer algo, né, que resguarde, que preserve. Me lembro uma vez eu escovando os dentes lá em casa, daqui a pouco a minha filha, pai, fecha a torneira, pô. Olha a água do planeta. Uhum. Então, assim, é interessante você ainda ver hoje, né, esse descasamento de pessoas que deveriam saber que, putz, eu preciso... Pô, aqui tem uma área de preservação permanente, eu não posso. O que eu vou fazer? Não é chegar em cima da hora, eu imagino, entregar o problema para vocês e resolve. Não dá para resolver, né? Mas aí posso aproveitar, claro, pelo alcance que esse podcast tem, eu acho que é uma ótima oportunidade para a gente levantar a nossa bandeira. É desmistificar de que o meio ambiente é travar. A primeira coisa que a gente precisa fazer é desmistificar isso. A gente sempre fala o seguinte, poxa, consulta a engenharia ambiental antes, que o teu processo vai andar melhor. Porque nós já vamos dar um encaminhamento para que isso vá para o rumo certo, né? Então, assim, é desmistificar. Muitas vezes os técnicos, não fala com o povo do meio ambiente, porque senão não vai dar certo. Vai ter que cortar uma árvore, vamos deixar. Deixa isso para lá, não fala com eles. É pelo contrário. Né? Uma gerência de meio ambiente da CPTM, ela não é um órgão ambiental, ela é um órgão de apoio aos projetos da companhia. E quando há essa sinergia entre uma área de projeto e a área de meio ambiente, as coisas fluem muito, muito bem, muito rapidamente. Né? Há um regramento para a gestão ambiental, há lei para isso. Uma vez eu falei, mas precisa tirar a licença disso? Eu falei, precisa licitar? É uma obra de 500 milhões, vamos dar para qualquer um aí, é a mesma coisa, né? Então, precisa licenciar. Mas vamos antes, vamos no processo antes. Até falando um pouco disso, como é que é essa tratativa da CPTM na questão de eficiência energética, a questão de tratamento de resíduos, toda essa questão que, obviamente, a gente tem dentro de uma empresa, de uma companhia, que são quantos trens, são quantas pessoas circulando, tem toda uma questão de trânsito nas estações, né? Enfim. Isso tem alguma política própria dentro da companhia? Temos algumas já instituídas, outras em andamento, numa fase já avançada. Mas esse assunto é tratado com muita seriedade, assim, do meu ponto de vista, né? Do ponto de vista de resíduos. Hoje a gente tem a política de meio ambiente da companhia, né? A qual a nossa gerência aí é a guardiã da política. E lá nós temos um programa de gestão de resíduos. Então, que ali tem todas as diretrizes e as regrinhas do jogo para a companhia inteira atuar de uma maneira aderente à legislação vigente e para que a gente tenha os devidos controles ambientais também, para prestação de contas, alimentar indicadores ambientais para a gente conseguir melhorar, né? Então, e hoje a gente, na questão de resíduos, né, a gente leiloa bastante coisa. Então, um volume significativo de leilões que a companhia faz de material inservível, que é reutilizado, é reciclado, é vendido como sucata metálica. O próprio vagão, que já não tem mais uso. Exatamente. Trilhos dormentes.
esse material todo que ainda possa ter algum tipo de valor, ele é leiloado. Eles montam os lotes e a companhia mesmo leiloa. A gente tem uma área lá específica para isso. A questão de gestão de energia. Gestão de energia e emissão de gases de efeito estufa. Hoje a companhia ainda tem no seu planejamento estratégico 2 metas corporativas para... Uma para implantar um sistema de gestão de energia, porque hoje todos os trens da CPTM são com rede aérea, alimentação elétrica, né? Então isso representa mais de 95% do nosso consumo da companhia toda, é da tração. É um belo número, hein? É um número expressivo. Então qualquer 1%, 2% que você consiga melhorar nesse consumo é muito significativo para a empresa, né? O impacto é muito grande. O impacto é muito grande, inclusive financeiro, né? Então a gente tá com essa meta avançando lá dentro. A previsão de entrega disso é no final desse ano. E o inventário de gases de efeito estufa também é uma outra meta corporativa também está no plano de negócios da companhia, que também está bem avançado, inclusive isso aí a nossa área estava sob gestão de uma outra área, agora está conosco lá. E tá em fase final também. Acredito que em novembro saia o relatório da CPTM de publicação do inventário de gases de efeito estufa. Então também é uma necessidade legal, né? Mas a CPTM até então vem regularizando isso. Eu comecei a falar de regularização e parei, né? Fico divagando aqui. A gente está vivendo um cenário que é uma crise climática assim, mundial. Sim, né? Sim. Você percebe aí mudanças climáticas absurdas acontecendo a cada tempo. Eu me lembro que... talvez muita gente não saiba, mas eu fui carioca, né? Já estou aqui em São Paulo, já tenho quase 14 anos, já fui adotado pela cidade. E eu me lembro que no meu primeiro inverno aqui foi em 2012... E 2013, cara, eu pensava, que cidade é essa? Como é que pode estar tão perto do Rio, de tanto frio que fazia? E hoje São Paulo já está aí colocando uma requisição chamando São Paulo 40 graus, né? Mais risco 40 graus. Então, assim, eu tenho percebido, pelo menos aqui, uma mudança muito grande no que era a terra da garoa, né? Já não garoa mais. Exatamente. E aí, esse transporte, né, que é feito pela CPTM, que é um transporte de massa, ele traz um impacto muito grande, porque eu imagino quantas pessoas você não tira das ruas com carro a combustão e tudo mais. E pensando nisso, qual a importância, como você vê essa malha ferroviária? Ainda tem espaço para expansão? Ou já está mais ou menos saturada? Como é que está isso aqui na... Não, tem. Tem muito espaço ainda, né? Tem espaço para expansão, sim. Eu acho que o transporte sobre trilhos, ele tá em alta, né? Na verdade, é uma grande necessidade, né, que nós temos para o país. Né? Um país ainda mais como o nosso, que é continental, se for pensar aí de maneira mais macro. Exatamente. A região metropolitana, né, é super adensada, uma população absurda, uma dificuldade de locomoção. E aí a gente entra na questão da sustentabilidade também, né? A gente está fazendo um inventário de gases de efeito estufa lá. Porque sem medir, sem diagnóstico, a gente não tem como falar em redução, não tem como falar em boa prática se a gente não sabe o que a gente gera, né? Então, acho que esse é o nosso primeiro passo lá. Mas, com certeza, o sistema, né, de transporte sobre trilhos, ainda mais por conta, né, da nossa matriz energética, ele é um transporte mais sustentável. Ele tira diversos, milhares de carros e ônibus das ruas. E o transporte coletivo, né, de alta capacidade sobre trilhos, ele tem um papel tanto para o clima quanto para a resiliência de cidades também, né? A gente está falando de cidades resilientes e a ferrovia ela tem que fazer parte dessa mudança, né? Dessa evolução das cidades. Então, entendo que tem muito espaço para crescer, sim. O planejamento de expansão da malha ele é bastante robusto. Aí, principalmente para o sistema metroviário, né? Tem se falado de muitos projetos.
Então, enfim, acho que está totalmente. Então, ligado imagino aí. que vocês tenham lá um planejamento grande, imagino que tenham emprego de novas tecnologias cada vez mais para poder tanto ter otimização nessa parte energética, né, quanto controle, quanto visando uma expansão. Vocês têm planejamentos ou algumas ações que hoje estariam em curso de forma a dar cada vez mais eficiência para essa gestão que vocês fazem, que é extremamente importante, né? Ninguém tem dúvida aqui da importância realmente desse departamento, desse setor. Não, nós temos sim. Nós temos algumas ferramentas aí que implantamos, aí, inclusive com o apoio da nossa gerenciadora aí, da Boni, fazendo parte desse processo, que é nós batizamos lá do nosso Centro de Controle Ambiental. Opa! Que é algo novo, hein? Isso é algo novo, sim. É diferente do que a gente está fazendo, do que já existe no mercado. O que é esse sistema de gestão, esse Centro de Controle Ambiental? Ele é um sistema de informações geográficas, né? Isso até aí, muito tempo, isso já está difundido em muitas áreas, né? Mas a gente coloca também painéis de gestão atribuídos nessa mesma interface gráfica, né? E, além disso, a gente também padronizou os nossos controles ambientais. Então, hoje a gente consegue, por exemplo, ter mapeado todos os pontos de interesse ambiental dentro da companhia. Seja na operação, né, nossas bases de manutenção, por exemplo, ou numa obra. Então, assim, hoje eu sei na obra do túnel luz que a CPTM tá conduzindo aí. Eu tenho todos os meus pontos de controle mapeados, então eu volto exatamente naqueles pontos, eu começo a ter indicador, na verdade, e padrão, né, de monitoramento ambiental. E eu insiro os relatórios ali, qual foi a última vez que a gente foi, qual foi a notificação que a gente enviou para a contratada, se tiver algum tipo de desvio ambiental ou uma não conformidade, por exemplo. Então a gente consegue, por exemplo, comparar, ter índice de performance ambiental de contratadas da CPTM. É um indicador que nós conseguimos medir. E um importante indicador, hein? Importante indicador. Então, temas que são mais delicados numa obra, temas que são mais delicados para nossas bases de manutenção, que é bem diferente, né? Então, a gente tem que pensar muito amplo, né? Uma coisa é acompanhamento e a gestão de obras, outra coisa é a gestão ambiental da operação e da manutenção, que é feito com a equipe interna, que a gente tem lá nossos 5.300 funcionários. Então, você conseguir implantar essa política, né, de meio ambiente para dentro da companhia é um desafio diário. E mudar, né, a cabeça das pessoas, né? Então, ela sempre fez determinada manutenção de uma forma. Então, ela precisa repensar isso hoje, né? Então, a gente precisa controlar, a gente tem uma legislação para atender, a gente precisa fazer a prestação de contas. Então, esse sistema vem ajudar, nos ajuda nesse monitoramento, sabe? É bem legal, assim. Então, tá um resultado que me trouxe muita alegria. Nossa, assim. Será que dá para fazer merchan no meio do podcast? Porque eu vou abrir aqui, eu vou pedir para as secretarias aí, o pessoal da área privada, meio ambiente, depois dar um alô aí para o Danilo, começar a entender melhor. E, obviamente, se precisar de apoio, temos aqui bons parceiros para dar o suporte nessa parte aí de implantação. Eu sou um quebrador de script, né? Então vou quebrar o script de novo aqui da tua rotina ali. Eu acho legal a gente puxar de novo, porque assim, tá em discussão, acho que está todo mundo acompanhando a nova lei de licenciamento ambiental. Ixi, você está dando o que falar. Então assim, e aí o interessante da história da gente observar é o seguinte, todo mundo foca no licenciamento ambiental prévio. Depois que acabou, passou, já foi, aconteceu, ninguém mais pensa em licenciamento ambiental. E o licenciamento ambiental continua. Você vê que o Danilo está falando de coisas que é lá na operação. Exato. E nós temos a licença de operação. Antes da licença de operação, nós temos a licença de instalação. Então, o processo de licenciamento de um empreendimento, ele é muito mais do que só o licenciamento prévio. Então, é nisto que a gente tem que focar, é nisto que a engenharia ambiental entra. Então, assim, isso que o Danilo acabou de explicar é muito importante porque a gente acompanha
a vida do empreendimento em todas as suas etapas através de uma análise ambiental. Então, eu achei que isso seria interessante comentar, Danilo. Bela pontuada. Certo? Realmente, é que existem marcos políticos, né, associados às licenças, né? Então, vai inaugurar a estação A, ou a linha B, ou empreendimento, enfim, X, Y. Então, e para inaugurar precisa da licença, né? Então, vamos lá. De operação. Aí a turma não executou a licença de instalação corretamente. Então chega de novo, né? De novo. É um processo doido. Esse negócio de só correr atrás do papel, né? É complicado. E hoje, com todo esse controle, né? O Centro de Controle Ambiental, hoje você já consegue extrair uma série de dados, né? Os indicadores e tudo mais. Você já consegue perceber, mensurar que você está otimizando a sua operação, que você tem conseguido trazer resultados mais expressivos do que era feito antes? Eu imagino que sim, né? Porque ter operação, ter informação de antemão te possibilita, inclusive, tratar possíveis problemas no futuro, né? Algo que você percebeu ali no meio do caminho e você possa corrigir. Já aconteceu alguma coisa nesse sentido? Seria algum exemplo? Não, obviamente precisa citar qual foi linha, mas alguma coisa que já tenha acontecido. Não vamos ser polêmicos, né? Hoje, não vamos ser polêmicos. Com certeza não. Polemizar com no limite, só no limite. Aqui a gente só pode dizer que o Palmeiras não tem mundial, mas tirando isso, eu vou ter um monte de palmeirense me cancelando. Não, é muito boa essa colocação, Sidney. Sim, a ideia de construir esse centro de controle ambiental justamente é primeiro para a gente ter uma uniformidade, né, de controle e de atuação, e principalmente para a gente otimizar o trabalho da nossa equipe. E colocar mais inteligência no processo, colocar mais gestão, conseguir direcionar esforços para problemas mais pertinentes, né, mais complexos. Então, sim, isso já é possível a gente acolhe os frutos disso atualmente. Nossa equipe já foi maior, apesar de ainda ter uma área robusta lá, né? Mas nós já enxugamos o quadro. Então a gente precisa, e é uma realidade, nós estamos numa empresa pública, ela precisa... admissões são por concurso público, claro. Então não é fácil de repor o quadro. Então a gente trabalha com a realidade do que nós temos hoje. Então a gente precisa otimizar os nossos processos, trabalhar de uma maneira mais inteligente, mais rápida. Hoje, por exemplo, esse sistema me ajuda até na gestão de contratos, para você ter uma ideia. Então, assim, hoje eu já coloco num edital, que é um contrato X, por exemplo, de manejo de vegetação. Ele tem que me entregar o produto dele num padrão que eu estou exigindo. Então, na verdade, você já pode até retroalimentar o seu sistema, a partir do que ele já vai te entregar. Exatamente isso. Muito então, bom. Na entrega dele, eu já insiro no meu sistema, valido no sistema, automaticamente eu já sei até o valor da medição dele. Muito então, a gente já colhe os frutos, tanto na gestão... Inclusive, compensa até essa questão que você acabou de falar da equipe, né? Exatamente. Porque você trabalha com mais tecnologia, com mais informação... tratada. Exato, e tudo muito mais rápido e mais preciso, né? Porque tudo está padronizado, então é muito mais rápido de trabalhar esse dado. A gente erra menos. Pensando no ponto de vista ambiental também, a gente sabe hoje onde a gente tem áreas críticas, porque esse sistema ele permite fazer a análise integradas de vários temas, né? De várias variáveis ambientais que a gente chama. Então eu consigo comparar, por exemplo, uma área que eu tenho um problema de um escorregamento de talude. Eu faço uma análise integrada de declividade, qual que é a geologia, perfil de solo, qual que é a condição in loco daquele talude. Então a gente consegue fazer uma análise de suscetibilidade, que a gente chama, né? Uma análise de áreas críticas, né? A gente classifica o terreno com baixa, média ou alta probabilidade de ocorrência de um escorregamento, por exemplo. Ou seja, até a tomada de decisão ele te dá muito mais suporte. Exatamente, ele é para tomada de decisão mesmo de todos os temas. Aí, por exemplo, auxiliar na gestão do contrato é só a cereja do bolo. Mas a ideia é justamente ele auxiliar na tomada de decisão diária. Então, realmente a gente tem colhido muitos frutos aí desse trabalho. Então, tá bem legal. Para a gente sair do script aí, você já viu alguma nova tecnologia, alguma coisa que a
gente poderia estar implementando ou colocando em prática para essa questão de gestão ambiental? Hoje você trabalha com software também, né, na sua empresa? Vai muito nessa linha do CCO ambiental, né? Você não precisa inventar nada. Todas as ferramentas estão aí. Quando a gente, por exemplo, a gente está falando de projeto com meio ambiente, com engenharia ambiental, lá na área de projeto, fala-se muito no BIM. E aí o BIM tem lá suas dimensões e aí vai até o 6D. Eu falo até o 6D. Tem mais do que isso, eu acho que já está em 13D. O 6D é a dimensão da sustentabilidade. Então é onde você já traz as informações do projeto para dentro de um centro de controle ambiental desse. Então, assim, os gêmeos digitais, outra coisa que pode se utilizar muito, né, na manutenção, na operação dos empreendimentos. Então você tem ali e com esse banco de dados, porque tudo é um BI. É uma grande plataforma que você joga todas as informações lá dentro e essas informações falam entre si ali dentro da plataforma. Aí você vai lá no final do mês, aperta um botãozinho, você tem os dados para tomada de decisão. Você tomar uma decisão sem dados é muito difícil, né? Então eu acho que esse é o futuro mesmo, essa é a linha, e a engenharia como um todo precisa trazer essa tecnologia para dentro. É interessante que muitas vezes, quando a gente está falando da parte ambiental, como a gente estava conversando há pouco, né? As pessoas talvez não tenham a dimensão do que e do que é preciso fazer para que se tenha uma boa gestão, né? É muito além realmente de abraçar a árvore. Muito. E vou pegar um gancho para falar um pouquinho mais de inovação. Não sei se a gente vai ter oportunidade de falar disso. Inovação para a gente a minha visão, né? Ela é muito mais do que só novas tecnologias ou novas ferramentas, né? Porque tudo hoje é muito dinâmico, né? Cada hora tem uma ferramenta nova, IA tá aí para tudo quanto é lado, todo mundo quer fazer alguma coisa associada a isso. Mas a minha percepção é que na nossa área sempre teve uma cultura forte de inovação, né? Eu não sei se por trabalhar numa empresa que tem capital limitado, né? É uma empresa pública, então a gente tenta se virar, né, com o que tem. A gente é muito inventivo, né? Precisa ser criativo. Então, assim, a gente tem que ter muita clareza. Quais são as nossas dores? Quais são os nossos problemas? E qual que é a receita do bolo? Ela está funcionando? Ela não está? O que eu posso colocar de novo nesse processo para inovar, para otimizar, para ganhar tempo? Então, o Nelson conhece alguns dos nossos projetos lá, né? Por exemplo, a gente montou lá um manual de conservação dos bens tombados. Opa. Isso é uma coisa que não existe, não tem isso na receita dos órgãos de preservação do patrimônio. A gente fez isso para conseguir uma anuência prévia de todos os órgãos para a gente fazer uma manutenção sem ficar pedindo autorização toda hora. Isso otimiza pra caramba, cara. Com certeza. Então, isso é um dos exemplos. A gestão de vegetação possibilita também. Sair à frente, então, né? Ao invés de você levar todo um protocolo que você precisaria fazer para chegar. Atualização normativa de legislação, né? CPTM esteve à frente, encabeçou uma decisão de diretoria da CETESB. Inclusive foi... Semana passada nós estávamos num evento lá do Banco Mundial na CETESB, um workshop lá com uma equipe de meio ambiente aí de diversas empresas do setor, né, metro ferroviário. E a CETESB, América Latina. Da América Latina. Tinha Argentina, Buenos Aires, metrô de Buenos Aires. Literalmente de peso. Isso, tinha um pessoal bacana lá, assim, e compartilhando as experiências, né, da América Latina toda aqui. E a gente vê como a gente está estruturado aqui, né? E nosso trabalho é bem robusto, né? E voltando ao gancho da legislação, a própria CETESB fez uma apresentação lá e ela falou de uma decisão de diretoria que eles emitiram em dezembro de 23, que não existia
A gente batizou ela de linha de corte, né? A decisão de diretoria de linha de corte. Mas ela regula o que deve ou não ser licenciado, quando que é possível executar uma obra dentro da licença de operação já vigente ou não. A gente tinha essa legislação a nível federal para trens de carga. A CETESB já tinha emitido uma decisão similar, uma decisão de diretoria similar para rodovias, que facilita muito, né, a implantação de rodovias. E aí a CPTM encabeçou esse processo aí e buscou os marcos legais para fazer essa provocação para o órgão ambiental, né? E a gente fez uma minuta, né, uma proposta de decisão de diretoria para a CETESB e começou a fazer reuniões com o órgão, discutindo a base legal daquela proposta que a gente estava fazendo, quais os critérios, né, para se enquadrar ou não nessa linha de corte, quando que precisa de licença prévia, ou licença de instalação, ou licença de operação. Isso para o setor, eu acho que foi uma vitória muito grande. Então a gente hoje está muito mais, não digo mais fácil, mas está normatizado, né? Muito mais estruturado. Está estruturado. O setor todo colhe esses frutos, né? O metrô colhe esses frutos, a CPTM, agora as concessionárias, né? Que nós temos. É verdade, as próprias concessionárias que vêm assumindo. Exatamente. Mas tudo isso também foi possível, né, Danilo? Porque houve um trabalho muito grande de regularização, né? Perfeito. Então, assim, como é que você vai fazer um processo desse num território que não está regularizado? Então, a CPTM fez um processo e assim, eu arrisco a falar isso sem medo. É a única empresa, é a única companhia de transporte metropolitano que tem o seu território 100% licenciado do ponto de vista operacional. O número é 100% mesmo? 100%. 100%. Todas as linhas da CPTM têm uma licença de operação de regularização. Essa licença ela é individual. Estou me metendo aqui na tua gerência. Não. Por linha, todas as linhas têm essa licença. O que do ponto de vista institucional, no momento de uma concessão, ela traz uma força institucional melhor, e no momento de discutir uma decisão de diretoria como essa, ela dá segurança para o órgão ambiental, porque o território está regularizado, você entendeu? Todas as atividades, né? Como controlar os impactos, né, ambientais. Tudo, muito bem definido, tudo sob controle, tudo na controlado. Mão. Tudo na mão. Eu diria que isso é quase que uma exclusividade. Eu não conheço muito outras. Eu diria que é uma exclusividade. Eu acho que seria sem muito medo. difícil. Bom, de repente, encontrar alguma coisa parecida aí. Cara, foram perto de 300 quilômetros de ferrovia regularizados. Com 300 quilômetros de ferrovia. A gente está falando de uma área urbana. De uma área urbana. A gente começou, as primeiras foram das linhas 8 e 9, quando ainda eram das PTM. Linha 7, 11, 12 e 10. A linha 13 seguiu um rito de licenciamento diferente, mas também está 100% regularizado. Então, realmente é de muito orgulho, assim, ter participado desse trabalho, desde da origem, assim, ter a CPTM 100% regular hoje, foi um baita trabalho, assim, uma baita vitória, né, para todos nós que trabalhamos nesse projeto. Muito bom. Muito legal. Se você pensar assim em futuro, você entende que o que faltaria para a gente buscar ainda um pouco mais dessa consciência, até por parte daqueles que estão entregando um projeto, propondo alguma mudança, propondo alguma intervenção? O que acha que falta ainda para a consciência das empresas e até muitas vezes da população, né? Porque você às vezes tem grandes projetos, e você percebe às vezes alguns movimentos, né, populacional ou de determinada comunidade, e geralmente batendo nessa questão do meio ambiente, né? Porque não tem como a gente pensar em futuro, crescimento, evolução, sem que isso acabe não passando essencialmente por algum impacto, né?
Porque não tem como, né? Hoje, quando você olha a densidade dentro das cidades, você precisa fazer algumas expansões. Você olha para um lado, você tem algo, você tem zonas muitas vezes que são protegidas. Enfim, como é que você entenderia que para a gente poder evoluir, mas com segurança ecológica, com segurança ambiental? Sim. Olha, eu vou retomar até alguns trechos do que eu falei. Você já vem... porque de certa forma você já vem dando algumas dicas. Foi só para dar uma compilada. Mas tem uma coisa importante que a gente não falou aqui. Que assim, uma coisa que eu acho que é o principal é o trabalho sério. Assim, do levantamento de impactos ambientais. Isso tem que ser feito. E a gente acaba voltando. A gente tem que falar claramente, tem que ser muito claro quais são os impactos e principalmente como eu vou mitigar, como eu vou controlar isso. Uma coisa que eu acho muito importante, que foi muito falado também nesse evento na semana passada aí que nós participamos, é comunicação. Comunicação mitiga muito dos impactos, o desconforto da população, né? Então a gente precisa trabalhar melhor essa questão da comunicação. Isso eu acho que já vem evoluindo muito, mas comunicação acho que é a chave do negócio. É verdade, a gente não tinha falado sobre isso, mas é muito importante a informação, né? Ela está lá na ponta. Exatamente. E o licenciamento ambiental, eu não sei, eu vou falar, é a minha visão, né? Eu acho que ele é meio desconhecido, né, para a população de maneira geral. Então a pessoa tem muito medo, né? Vai passar por aqui, vou ser realocado, ou vai cortar a árvore A, B. Mas a população também ela não tem esse conhecimento técnico que as pessoas que estão conduzindo o licenciamento ambiental possuem, né? Então elas não sabem que muitas vezes é uma árvore exótica, que não tem lá tanta função ecológica assim. Mesmo assim ela vai ser compensada, sabe? Ela vai ter uma função ecológica muito mais nobre. E isso a população não sabe. Então acho que falta a gente se aproximar também a área, a engenharia, quem conduz o processo de licenciamento. Então, não sei, é desafiador, tá? Mas a gente realmente comunicar mais como que é feito o processo, como são os controles ambientais, porque você vai numa audiência pública, às vezes não dá tempo de você explorar toda... Exato, na técnica, né? Porque às vezes no detalhe, porque às vezes as pessoas que vão participar de uma audiência pública, de um licenciamento ambiental, elas estão com os nervos à flor da pele, né? Elas querem solução para o problema dela. Então, assim, eu vou ser reassentado, você vai intervir lá no campo de futebol. Mas, assim, tem que entrar um pouquinho mais na técnica, né? A gente precisa conseguir transcrever, na verdade, a técnica para uma comunicação assertiva para uma população que não é conhecedora do assunto, né? Então, a gente precisa traduzir, né, esse idioma da engenharia ambiental para um discurso que a população entenda e que ela se sinta segura com esse discurso, que não pareça que é só uma enrolação, sabe? Eu acho que isso é um desafio para o setor. Eu vou começar pegando esses vídeos no nosso bate-papo aqui e replicando, porque depois desse bate-papo que a gente está tendo aqui, com grandes elucidações aí sobre o tema, vai ter muita gente entendendo um pouquinho mais do que é todo o projeto e todo o processo de licenciamento ambiental, todos os seus impactos e soluções, né? Porque, na verdade, existe o impacto, mas existe também uma possibilidade de você compensar e fazer e trazer o equilíbrio, né? E o equilíbrio, Sidney, você falou a palavra impacto aí 2 vezes aqui, nós falamos a palavra impacto algumas boas vezes aqui. Pensando no seguinte, o impacto ele pode ser negativo e que existem medidas mitigadoras, e ele pode ser positivo. Né? Com medidas para potencializar. Para potencializar. Então, isso é um equilíbrio. De repente, se você entra com uma obra, né, numa área degradada, ela já é uma área degradada, e você entra com uma obra de infraestrutura, uma linha de trem levando transporte de qualidade, você recupera aquela área com aquela obra. Então, assim, isso é um impacto positivo. Você leva lá para dentro, a CPTM tem o projeto de infraestrutura verde,
né? Você leva para dentro daquela área que está degradada requalificação. Então, esse balanço do impacto negativo com o impacto positivo. E também o impacto, eu acho que é importante, e aí eu vou falar uma coisa que eu estou sugerindo por aí afora, que já na hora da contratação do EIA-RIMA, porque assim, quando você faz a LP, você tem o EIA-RIMA. Quando você faz a LI, você tem o Projeto Básico Ambiental, chama PBA. E lá tem vários programas que você tem que implantar no decorrer da obra. Um deles é o Programa de Comunicação Socioambiental. Eu estou sugerindo, Danilo, e sugiro para você, se você for contratar algum EIA-RIMA, coloque na contratação do EIA-RIMA a implantação já de um Programa de Comunicação Socioambiental, justamente para vencer essa etapa. Porque, de repente, a equipe está toda voltada para fazer o estudo e não tem tempo, não tem abertura para fazer a comunicação. Então, eu acho que é interessante isso aí. E aí você tem o impacto positivo, o impacto negativo, e você tem o balanço entre os impactos. Então, é importante observar. E aí, como eu estava dizendo, na LI você tem um impacto que é só do momento da obra. Né? Ali por 3 meses, por 6 meses, por 1 ano, né? E aí depois esse impacto não vai existir mais. Né? E aí você tem um impacto positivo com a operação do empreendimento. Então é todo esse processo que eu acho que precisa ser melhor conhecido por todos. Interessante que essa questão de comunicação, quando a gente está falando de obras, assim, mudando um pouquinho do tema, né, de infraestrutura, principalmente urbana, obras de mobilidade, essa questão dos contratos, de você ter uma comunicação, né, um apoio, a gente até fala da parte social, ele acontece bastante, é muito importante até para você mostrar para o entorno toda a questão do impacto que vai acontecer durante aquele período, né, da obra, né, inclusive dando instruções, né, de como minimizar, de como mitigar, e fazendo essa comunicação continuamente você reduz muitas vezes aqueles problemas que são adventos da própria intervenção pública e que quando, na verdade, ela finalizada, quais são os benefícios que vão ficar para todo o seu entorno. Né? E agora, voltando de novo para o nosso tema aqui da parte de trilhos, eu fiquei aqui pensando, né? E aí saindo um pouquinho da questão da CPTM. Por exemplo, a gente pensando num país que... Nosso país, ele carece ainda muito, né? Isso não é novidade para ninguém, de políticas de cada vez maiores, né? Não que elas não existam, elas existem, mas a necessidade é muito grande, né? A população e a extensão do nosso território é muito grande. Saindo um pouco assim de São Paulo, por exemplo, pensando na necessidade de uma ferrovia para você tirar um monte de caminhões das ruas, trazendo grãos, por exemplo, lá do Mato Grosso para o Porto de Santos. Provavelmente, para você fazer uma ferrovia, algo desse tipo, você vai ter um impacto ambiental muito grande, porque tem muitas áreas ali que você vai passar por mata, né? E vocês entendem que, por exemplo, você, Danilo, que também já você está atuando aqui, né, nessa área há alguns anos, deu para ver que você já tem uma vasta experiência. É possível, sim, né? Pensar Esse é um tema, eu não quero ser polêmico, tá? Mas pensando em desenvolvimento, toda essa questão desse traçado, obviamente buscando melhor traçado, buscando melhor estudo, fazer uma compensação daquilo que... Porque vai falar, não, são árvores que algumas ali talvez até centenárias, né? Você provavelmente vai ter uma vegetação nativa que vai estar no meio. Mas se eu for pensar num todo, no impacto como um todo, de tantos caminhões, de tantas emissões de gases que vão sair dali, né, que vão deixar de ser emitidos, e o que eu posso fazer? Esse impacto pode ser positivo, né? Sim, acho que é muito possível, né, potencializar. Acho que o benefício de ampliar a malha ferroviária, ele é difícil até de mensurar, né? Eu acho que a quantidade de como você disse, né? De veículos carga que a gente tira, carga de pessoas que você vai poder fazer, né? No meio de transporte em massa. Sim. E é uma coisa que também, acho, enfim, já está sendo pensado, né? Mas a gente tem uma malha ferroviária no estado de São Paulo
relativamente robusta. Eu acho que... mais subutilizada, né? Então a gente precisa requalificar essa malha. Então tem gente pensando nisso. Claro. Inclusive de otimizar, né? De fazer um sistema misto, né? De transporte de passageiro e de cargas junto. E fazendo mínimas intervenções num traçado que já é existente, que hoje já não tem mais o transporte ali de carga, né? De carga de pessoas, né? Então, tem muita malha para ser reativada. Esses impactos em áreas mais delicadas, por exemplo, trechos de serra, Porto de Santos, né? Já existem alguns caminhos construídos, né? Hoje a gente tem a MRS e a Rumo operando em 2 descidas ali da serra, não sei se mais algum trecho, mas a gente tem algumas possibilidades de utilização de áreas que já estão impactadas, né? Já estão com a infraestrutura instalada. Assim, eu só dando um gancho que assim, a gente pode repensar o que já existe, melhorar o que já existe. E, claro, e assim, não existindo a possibilidade de compatibilizar tudo isso, né? Pensar em algo novo. Algo novo. Não tem... Acho que Mas o primeiro caminho é óbvio. Né? A gente já tem algo que poderia ser... melhor aproveitado. Melhor aproveitado, digamos assim. Eu acredito que sim. É algo que... É que o cenário todo tá nos mostrando, né? Tem diversos estudos, né? A Secretaria de Parcerias e Investimentos está fazendo diversos estudos para reutilização da malha aí do interior do estado de São Paulo. Então, eu acredito que primeiro a gente tenta reutilizar o que já... Até por conta de otimização de recursos também, né? Financeiro. Então, você já tem um gabarito ali. Você já tem uma área que é ferroviária, já tem as matrículas, né? No nome aí do estado. Pode reaproveitar isso. Otimiza, né? Então, tem um potencial enorme para ser explorado aí nos próximos anos. Inclusive, isso do ponto de vista econômico, né? Investir nesse transporte sob trilhos me parece bastante interessante, né? Sim. E fomenta os programas de compensação ambiental, né? Então, quer dizer, uma restauração florestal, quer dizer, de uma área que está lá parada, subutilizada, ela volta, haverá investimentos lá, para esses investimentos é necessário fazer a compensação ambiental. Uma compensação ambiental que ninguém estava pensando, pode ser feita com esses recursos. Eu acho que abre um ciclo positivo, um ciclo verde. Sim, bem positivo. Sim. Se eu fosse, não sei se você pode citar ou não, mas se eu fosse te pedir assim, do ponto de vista da CPTM, tem algum processo que vocês lançaram que você poderia comentar, putz, isso aqui trouxe um ganho? Foi uma ação que vocês tiveram e que vocês conseguem trazer para a gente assim, que foi um impacto bem positivo na questão ambiental? Alguma mudança, alguma coisa? Porque eu percebi que vocês têm implementado um monte de coisas, né? Essa questão do CCA realmente é alguma coisa que eu fiquei bastante impressionado. Não, eu vou falar de 2 projetos aqui. Ele está aliado a uma compensação ambiental, que é uma necessidade legal, só que a gente não fez só o mínimo, a gente fez mais do que dita a regra, né? Que é um projeto de restauração que nós temos no Parque Estadual do Serra do Mar, e um outro na Estação Ecológica de Ribeirão Preto. Ao todo são 200 hectares de recuperação. Isso ainda gera um saldo aí para a CPTM para novos empreendimentos, né? Então a gente ainda a gente está recuperando mais do que a nossa necessidade. Os 2 projetos são bastante desafiadores, né? O Ribeirão Preto, muito difícil tecnicamente fazer a restauração, uma área com problemas com fogo, a área foi bem degradada mesmo, a gente pegou uma área ruim de trabalhar, mas que a gente tem tido resultados assim, muito bons. A gente está perto de entregar, acredito que talvez o ano que vem a gente consiga entregar essa área para a Fundação Florestal, mas é um projeto bastante desafiador. E no Parque Estadual da Serra do Mar, o projeto lá é bem diferente. Então, assim, a gente fez um plantio
de mudas, plantio de semente, mas a gente fez também erradicação de espécies exóticas. Então a gente tinha um setor lá dentro do parque que antigamente tinha sido uma área de plantio de eucalipto. Então a gente, em parceria com algumas empresas do setor de eucalipto também, a gente falou bastante com a fibra, a gente ajustou uma técnica para conseguir fazer a erradicação desses eucaliptos dentro da unidade de conservação. Porque o eucalipto é ruim ali naquela área. O eucalipto é ruim para aquela área. Ele inibe a restauração da mata nativa. Porque são árvores grandes e olha só, então aquele entendimento de que simplesmente você cortar uma árvore nem sempre... Não é ruim. Não, quando um gerente de meio ambiente fala em erradicação, todo mundo assusta. Ô, louco, o que é isso? Não, mas na verdade você está trazendo mais qualidade para aquele solo. Seria isso? Isso, você permite que a floresta nativa ela se restabeleça. Porque quando a gente pegou aquela área, a área que a gente tem uns 40 hectares, salvo engano, que a gente chama de área do eucalipto. A gente entrou naquela área, era só eucalipto, e uma matinha, na altura do peito aqui, uma matinha já estava assim completamente comprometida. Aquela mata não conseguia recuperar de maneira alguma. A gente fez, né, e aí eu falei erradicação, né, mas a gente está fazendo com a técnica apropriada, né? Uhum. Então a gente não está derrubando todas essas árvores, gerando um impacto ambiental para aquela área. A gente está usando uma técnica de morte em pé, que a gente chama, né? Então a gente aplica o herbicida na dosagem correta, com a técnica correta, com todas as autorizações, né, necessárias, né? E controle. E aí esse eucalipto ele começa a ter uma morte natural, né? Ele começa a cair folhas, galhos, pequenos troncos, o tronco vai fragmentando, uhum. E ele é como se fosse uma morte natural de uma árvore. Então ele não cai e mata tudo que está embaixo. É impressionante, assim. Nos últimos 2 anos, essa mata que estava na altura do peito aqui, ela já está... Inclusive, essa morte dele deve ajudar na questão do solo, não? Exato. Então, quando ele seca, ele permite que a luz chegue. Ele não permitia a luz chegar nessas plantas que estavam na vegetação mais rasteira. Mais rasteira, exato. A hora que ele secou, nossa, a floresta fez ela cresceu pra caramba. Então, isso é super interessante. É técnico. Então, assim, é um meio ambiente técnico. Não é... A gente tem paixão? Claro que tem. A gente gosta do assunto, sim. Mas não é uma coisa tipo de ativista, né? É realmente usar a melhor técnica com o controle correto para de fato permitir uma restauração ecológica. Apropriado, né? Porque não é sair cortando eucalipto por aí. Exato. E nessa, Danilo, eu acho que você falou, a gente tem paixão? Tem. Mas eu acho que ver esse trabalho, o resultado desse trabalho, qualquer um, o ser humano mais frio do planeta vai se emocionar. Né? Porque nós lá estamos falando de vida. Nós não estamos falando de outra coisa que não seja a vida, né? No começo eu falei, nós somos fiduciários do Criador. Num trabalho desse, nós estamos cumprindo o nosso papel de fiduciários, né? Para a próxima geração ter essa... E é maravilhoso, esse trabalho é maravilhoso, vale a pena conhecer. No começo do projeto, a gente fez monitoramento de fauna. A fauna era super pobre. Hoje a gente fez o monitoramento de fauna no ano passado, a fauna já é outra. Então os animais maiores, de maior porte, já estão aparecendo, já começam a retornar. Então você vê que o resultado vem junto com o projeto, sabe? Isso é muito legal. É muito legal. Isso eu acho que vale um aprofundamento, uma divulgação muito maior, né? Porque é um trabalho realmente bastante admirável. Posso fazer um merchan da firma agora? Pode? É hora do merchan. O livrinho agora. É um livrinho. Então, além dessa parte que foi bem, bem técnica, né? Eu quis trazer esse exemplo porque a gente fala de morte de árvores, né? Mas, além disso, a gente fez um mapeamento na mata fechada mesmo, assim, de 1.000 árvores 1.000 árvores matrizes, né? São árvores que possuem
relevância ambiental, interesse ambiental, são árvores estratégicas. Foi feita uma lista de espécies estratégicas para recuperação ambiental ali da Serra do Mar. E aí a gente fez esse caminhamento na mata mesmo, né? Nesse contrato nosso, o produto era esse. Tinha um biólogo, PhD, doutor, cara bom de identificação de espécies, né? De vegetação. E ele andando na mata e mapeando 1000 árvores lá dentro do parque. Isso envolve nosso projeto está ali em São Luís do Paraitinga. O parque ele pega até o Ubatuba ali, né? Extrapola muito mais do que isso, né? Mas a nossa área... A nossa área de atuação. Eu já estou até me incluindo. Isso, tudo nosso. Então ele foi feito um caminhamento num terreno difícil, sabe? Pegou toda aquela serra, aquela frente de serra ali, desafiador pra caramba, assim, bem... E foi feito, então, esse mapeamento pra gente... E não era só mapeamento, a gente tinha que ficar acompanhando, porque o nosso projeto previa... pegar sementes dessas árvores, levar para um viveiro, produzir as mudas e replantar as mudas. Então, assim, o parque não aceitou um plantio de espécies de fora da unidade de conservação. Então, a gente queria aquele DNA lá. Exatamente, é o DNA. É isso que ele... assim, para garantir que... É um nível técnico, assim, você até me desculpa ficar falando aqui, só para mostrar que meio ambiente é diferente, não é? A gente tem todo um rigor de coleta dessas amostras para não pegar árvores que são irmãs ou que são parentes, justamente para não ter o mesmo DNA. Então a gente não poderia mapear uma árvore que estivesse de uma mesma espécie que estivesse a menos de 100 metros de um outro exemplar. Porque provavelmente era uma dispersão de semente e aquela árvore teria uma genética muito parecida com aquela que você já marcou. E numa eventual... me falta o nome técnico aí, numa epidemia aí das árvores, todas elas teriam o mesmo nível de resistência e elas poderiam morrer. Isso é algo que você, como leigo, pensando assim, jamais imaginaria algo do tipo, né? Exato. E acontece, né? Porque se você pega a mesma árvore de uma outra região, ela plantada ali, ela vai ter um nível de resistência... totalmente diferente. Totalmente diferente. A gente considerava até cota de altitude para fazer a coleta e identificação das matrizes. Então, uma árvore de 500 metros de altitude, na mesma espécie, ela é totalmente diferente de uma outra que está a 1.200, a 1.100. Então, tudo isso foi critério técnico para a gente fazer esse mapeamento de matrizes. E aí, o resultado desse trabalho, né? Para eu fechar aqui já estou me alongando muito... foi a produção de um livro, né? Uma publicação de um livro no final do ano passado, que chama Mães da Mata. A CPTM publicou, junto com a Fundação Florestal, desse procedimento todo, né? De mapeamento de matrizes, coleta de sementes. Então, é um livro bem rico. Encontro já na livraria? No site da CPTM. No site da CPTM? No site da CPTM já está disponível. Eu já ia sair daqui para a livraria para pegar esse livro. Eu tenho o meu. Faltou, né? Tinha que ter trazido um livro hoje, né? Tô fazendo um merchan aqui sem o livro. Mas um trabalho muito legal, assim, de verdade. Dá orgulho de ter participado desse projeto. Bem ilustrado. Eu fico orgulhoso de saber que existe. Tem muita coisa legal que a gente já fez, está fazendo, enfim. Pensando até, né, agora olhando para frente, você enxerga que cada vez mais essa consciência, né, por esse crescimento sustentável, por esse cuidado com a natureza, ele está mais presente, né? Ele está mais presente na vida das pessoas. Você imagina o que pensando daqui a 10 anos, que a gente vai estar, por exemplo, conseguindo fazer uma preservação cada vez mais rica, conscientizar, na verdade, o nosso entorno, o nosso público, né? Eu diria nossos empreiteiros, os nossos projetistas, na expansão, porque para mim isso é muito claro, essa questão da expansão dos meios de transporte, da necessidade de você evoluir com esses modais, ela é muito grande. Você acredita que
essa dificuldade que hoje a gente encontra, por exemplo, para um licenciamento, ela vai ser cada vez menor, mais dirimida? As pessoas estão cada vez mais alinhadas com isso? Olha, eu acho que em 10 anos... É pouco ainda? Eu acho que em 10 anos a gente vai evoluir bastante. Eu vejo a evolução dos últimos 10 anos para hoje. Quando você olha 10 anos para trás, né? Já teve uma evolução assim, considerável. Por exemplo, esse projeto que você falou, eu achei sensacional. E quantos como ele já não devem ter pelo país? Não sei. Sim. Tem. Tem muita gente boa trabalhando. O DR tem muito... E são empreendimentos públicos, são empreendimentos de infraestrutura que dá esta oportunidade. É isso que é interessante falar. E eu acho que há a evolução da espécie, né? A nossa evolução como ser humano é ter consciência ambiental, né? Então acho que cada vez mais vai ter pela evolução simples e pura. Tornarmos quase um avatar, né? Por aí. Conectado ali. Você falou dessa geraçãozinha que está chegando, eu falo geraçãozinha pensando nas nossas filhas pequenas. Sim. Essa geração que está chegando, que tem maior consciência, é isso, é a evolução da espécie. Isso já faz parte mesmo da formação deles, né? E eu acho que, assim, em 10 anos, né, a gente ainda vai ter bastante gente da nossa geração aí no mercado, né? E espero pelo menos. Espero que sim, né? Quero estar trabalhando aí nisso aí. Mas eu acho que a gente vai conseguir conscientizar mais, mostrar que tem muita técnica no que a gente faz, vai ser mais respeitado, vai ocupar um espaço de mais respeito, né? Eu não falo que é desrespeitado, mas assim, sem esse preconceito de, se vou chamar o pessoal do meio ambiente para conversar. Não, acho que naturalmente isso... vou fazer uma reunião de projeto? É todo mundo aqui. Tô pensando num traçado novo? O meio ambiente está aqui. Vou fazer uma concessão de alguma coisa? O meio ambiente está aqui participando da discussão. Ninguém contrata nada sem passar pelo jurídico. Você não faz uma concessão sem passar pelo jurídico. Publica um edital, etc. Então, eu acho que cada vez mais vai ser natural tratar o meio ambiente em todos os processos da empresa, ou das empresas de engenharia, ou das empresas públicas, enfim. E isso eu vejo acho que nos 10 anos a gente vai estar bacana, assim, numa maturidade bem legal de o meio ambiente deixar de ser aquele... o patinho feio ali, o quartinho da bagunça. Hoje muita gente quer falar de meio ambiente, né? Isso é uma coisa que todo mundo quer entender de meio ambiente. Eu falei, cara, desculpa, eu não me meto no seu projeto, cara, porque eu não sei se é melhor a estaca A ou a B. Então, assim, é bacana que as pessoas queiram discutir sobre o assunto e dar pitaco. Isso mostra que tem um apelo, né? Tem um apelo, tem uma importância, a pessoa reconhece, né? Mas assim... Cada um na sua área, né? Vamos dar os espaços aí para quem é de direito, né? Então, acho que a gente vai evoluir. Você até comentou agora sobre algumas das linhas, tem a questão das concessões e tudo mais. E você acha que essa parceria público-privada, né, que está acontecendo hoje de maneira cada vez mais acelerada, você percebe que não só aqui em São Paulo, mas de maneira nacional, governo federal, outros governos, você acha que isso pode acelerar esse processo? Porque quando vem o privado também tem a questão da injeção financeira e isso acho que é algo que vem bem positivo, né, na possibilidade de implementação de grandes projetos. Você teria algum exemplo que hoje você tinha um projeto que estava talvez ali esperando, estava na fila da implementação, mas agora com esse processo novo, com essa parceria, ele foi possibilitado. Eu não sei se talvez esse que você citou seja um exemplo deles. Eu vejo assim que essas parcerias público-privado, né, elas são muito boas no sentido de trazer aporte mesmo, né? Aporte, você consegue, né, capitalizar muito mais. E focado na infraestrutura, né, que é o nosso negócio aqui, eu acho que
naturalmente, a consequência, né, de conseguir viabilizar novos empreendimentos, né, de infraestrutura, o meio ambiente ele vai ser beneficiado também, né? Porque não existe empreendimento que não tenha nenhum tipo de impacto ambiental. Então, e como a legislação ela já está bastante robusta, o setor de licenciamento ambiental no estado de São Paulo ele tem uma estrutura tem uma estrutura robusta, ele é consistente, robusta, né? Ele é bastante técnico. O setor lá, a gente conhece o pessoal lá, eles são muito bons, assim, acho que eles são... o nível de exigência para os empreendedores, ele é muito correto, né? Não é... E naturalmente, né, a gente vai ter que mitigar os impactos desses empreendimentos. Então, vão ser novos projetos de restauração, novos projetos de todas as disciplinas do licenciamento ambiental. Então, óbvio, vamos evoluir muito com isso. Então, acho que a infraestrutura, ela vai trazer essa necessidade, né, de melhorar, de evoluir com as questões ambientais, de sustentabilidade. A gente vai ter mais empresas, né, no setor. Então, isso vai puxando, vai subindo a régua, né? Cada uma tem os seus indicadores, tem a sua política de sustentabilidade. Então, isso eu acredito que alavanque aí o mercado, né? Traga uma evolução, sim. Já dá até para pensar que, por exemplo, a engenharia ela hoje atropelaria menos essa questão, porque você pensar em engenharia, o cara querendo lá colocar estaca, querendo... Putz, eu preciso da licença... Hoje ela já tem uma consciência um pouco maior, né? Que não dá para ser de qualquer forma, né? Eu acho que, de uma maneira geral, acho que todos já têm essa consciência. Né? Eu acredito que sim. A engenharia ela precisa andar par e passo com a parte ambiental. Precisa, e acho que isso está cada vez mais disseminado com as pessoas que tomam decisões. E ainda temos um caminho longo para seguir, mas já melhorou muito. Se o cara não tem consciência, ele tem a trava. Uhum. Toda a cadeia, então assim, banco de fomento, fundos de investimento, bolsas de valores, já tem essa exigência, certo? Então, nós fomos no evento do BID e do BIRD sobre boas práticas em empreendimentos metroferroviários. Então assim, o BID, o BIRD, o FC... eles entram num processo desse com uma baita de uma exigência de sustentabilidade nos projetos, né? Sim. Então, assim, se o cara não tiver consciência, ele não tem dinheiro. Pronto. É simples assim. Pronto. Uma bela trava, né? É uma bela trava. Como dizem, a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. É o bolso. Então, pronto. E, bem... Infelizmente a gente está chegando aí perto do nosso final, né? Por esse papo aqui a gente podia levar o dia todo conversando, está sendo bastante enriquecedor e esclarecedor, acho que para nós, para muita gente, para esse público que a gente tem grande que vai estar aí assistindo. E aí perguntando, que conselho você daria para os jovens hoje nessa questão ambiental? O que você acha que poderia ser acrescentado, por exemplo, para essa nova geração que está vindo aí, que por si só já tem, né, uma consciência acho que maior do que nós tínhamos na idade deles, aí, com seus 10, 14, 15 anos. Né? Falando jovenzinho, mas jovenzinho mesmo, que já está criando aí a sua própria opinião, a sua própria cultura. Poxa, eu sou muito jovem para falar isso, não sou? Mais jovem, os mais jovens ainda. Agora eu pensei na minha filha, que só tem 14 anos. Todos nós aqui somos, não vem não. Somos tão jovens. Porque eu tenho certeza que depois desse bate-papo vai ter um monte querendo ir para essa parte ambiental, hein? Que bom. Eu não tenho dúvida que vai abrir aí o horizonte para muita gente que talvez não tivesse a menor ideia do tamanho do trabalho, sabe, da grandeza que é feita, né, para que a gente mantenha aí tudo em equilíbrio, né? Sim. Bom, vou falar aí, para quem está já pensando numa graduação aí, está se formando, eu acho, primeiro, uma boa técnica, uma boa formação, ela te possibilita encontrar esses caminhos, né? A pensar em inovação, a pensar diferente.
a conhecer bem os processos, né, a legislação envolvida. Quando a gente está na graduação, né, ninguém nos fala. Eu não tive muito esse conselho, né? Você se forma ali, um bom técnico e tal, segue o seu curso ali. Mas é muito importante, né, você conseguir ter um senso crítico, né? Essa coisa de treinar um pouco a sua percepção, treinar um pouco do que hoje o mercado fala aí, né? De soft skills. Então, não é muito importante ter uma boa técnica, fato. Isso te permite a encontrar caminhos, atalhos, inovar. Mas também entenda o contexto que você está se inserindo, entenda o mercado que você vai trabalhar, ou o mercado que vai te receber quando você se formar, né? Conheça um pouco de legislação, acho que isso é importante. Isso eu tive que estudar um pouquinho aí para conseguir sem dúvida. Evoluir mais. Aliás, é algo que a gente nunca faz, nunca para, né? É estudar. Exatamente. Já fiquem sabendo, vocês jovens, que isso é algo que não tem fim. Não tem fim. E uma dica que eu falaria assim, para esse pessoal mais novo é assim, treina um pouco também de comunicação, mas assim, de relacionamento interpessoal, né? Acho que esse pessoal novo, eles são os nativos digitais aí, né? As crianças com 2 chips. Cara, a gente já tá recebendo o pessoal mais novo lá, né? De uma nova geração que vê o trabalho de uma maneira completamente diferente do que a gente vê, né? Então, eu acho importante também. Nós precisamos, né? Nos adaptar a todas as gerações, trabalhar com o pessoal mais velho, trabalhar com o pessoal mais novo. Esse pessoal mais novo tem muita coisa boa pra gente aproveitar e evoluir também, mas eu acho eles um pouquinho engessados do ponto de vista social, do relacionamento. Eu acho que isso importa tanto, cara. Eu acho que isso é tão... É tão bom você trabalhar com pessoas agradáveis do seu lado, que a gente consegue ter uma troca, uma discussão saudável, de conseguir melhorar os processos, sabe? Eu li recentemente até uma entrevista que falava sobre isso, de grandes empresas multinacionais que nos seus processos hoje seletivos, até por conta dessa questão interpessoal, ela tem priorizado justamente isso, mais do que a própria técnica, essa questão interpessoal que tá ficando um pouco para trás, né? Sim, porque essa pessoa tem uma técnica, mais ou menos, mas ela se relaciona bem, ela é curiosa, ela estuda, ela consegue estruturar bem um projeto, ela consegue evoluir, cara. Ela não precisa ser o melhor técnico naquele assunto, o especialista. As disciplinas de meio ambiente, né, ou licenciamento ambiental, a gestão ambiental do que a gente está conversando aqui, ele é muito multidisciplinar. Se você for engessado na sua caixinha ali, sua evolução ela tem limite, né? Você fala, não, só sei fazer isso aqui. Então, tem a cabeça um pouquinho mais aberta, conheça um pouquinho de tudo, seja curioso, tenha percepção das coisas, né? Dos momentos que você está vivendo, da empresa, momento de relacionamento mesmo. Como que o seu chefe pensa, como que a empresa pensa. Não estou falando para moldar os próprios princípios, tá? Claro. Que o pessoal já desviam. Não é isso. Tenha seus princípios. Seja firme neles. Mas entenda o momento, cara. Acho que é importante a gente saber conversar, dialogar com todo mundo, entender o que o outro precisa, sabe? A gente vem de um pessoal muito engessado, não sei o que você acha, senhor? Eu acho que tem aí a teoria dos 4 Cs, né, que a gente pode hoje explorar bem. Conhecimento, você precisa conhecer os processos, conhecer as dificuldades, os problemas. Compreensão, depois que você conhece, você compreende. Vai compreender, poxa, que legal. Conectividade, você conheceu, compreendeu, você vai fazer a conectividade. Principalmente num assunto multidisciplinar como esse. Conecta com um, conecta com o outro. E compatibilidade. Né? Porque não adianta conectar se não tiver compatibilidade. Eu me conecto com você, não gosto de você, não adiantou nada. Né?
Então eu acho que nessa linha dos 4 Vou deixar Cs... claro, eu gosto de vocês. Tá? Eu também gosto de você. Muito obrigado. Eu também gosto de você, viu, Danilo? Mas nessa linha dos 4 Cs, eu acho que deveria ser o conselho aí para essa moçada que está chegando. Eu, pelo menos, na minha... Aqui tem um detalhe interessante, hein? Você tem uma filha. Tenho 2. 2 filhas. 2 filhas. Ele tem 2 filhas e eu tenho 2 filhas. Somos pais de mulheres só. Interessante. Interessante. Não é? Sim. Elas estão dominando. Já dominam o mundo faz tempo. Você só não sabia disso. Não estava sabendo. Bem, gente, realmente foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Danilo, muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço. Pela sua disponibilidade, de poder compartilhar um pouco do seu conhecimento, do nosso parceiro também que veio aqui bater esse papo conosco. Eu tenho certeza que esse bate-papo aqui vai trazer muitos frutos aí para muita gente, que alcance um maior número de pessoas, porque eu, particularmente, aprendi muito, descobri muito, fiquei muito orgulhoso de conhecer, né, ações que são feitas aqui dentro do nosso estado, que eu já sinto como meu também, né, já estou aqui há algum tempo. E queria realmente agradecer muito. Eu tenho aqui uma pequena lembrancinha da empresa. Por favor, receba com o maior carinho. Tem um para você também. Oh, que legal. Muito obrigado. Muito obrigado. Legal. Na verdade, é um merchan também. Não queria falar não, mas é mais um merchan aí da empresa. Olha só. Boninho. Bem, pessoal, a gente vai terminando aqui o nosso segundo podcast, né? Acho que foi bastante legal, bastante enriquecedor. Eu vou pedir para vocês seguirem a Bonin, né? Sigam também a Multiplano aqui nas redes sociais. Dá uma olhada lá na CPTM. Como é que é o nome do livro? Mães da Mata. Mães da Mata. Eu já estava saindo daqui para ir na livraria comprar um deles, não está lá disponível, mas eu vou no site. Com certeza dá um download. O pessoal da produção, download aí no livro Mães da Mata, distribuindo lá na empresa. Sigam-nos no Instagram, LinkedIn e YouTube. Bem, até a próxima edição do nosso Bonin Cash e foi um prazer estar com vocês.